Introdução. O Senhor concedeu domínio sobre a terra ao primeiro homem, Adão. Quando Adão pecou, tornou-se escravo do pecado, e tudo o que estava sob seu domínio foi submetido à escravidão com ele. Foi por essa razão que o Senhor Jesus se referiu a si mesmo como o Filho do Homem, e o apóstolo Paulo se referiu a ele como o último Adão. 1 Coríntios 15:45. Um homem recebeu domínio sobre a terra, um homem o perdeu e um homem teve de recuperá-lo. Esse homem foi Jesus, que conquistou plenamente o pecado na cruz e recuperou o domínio sobre a terra. Naquele tempo, ele recebeu autoridade para reivindicar o mundo e estabelecer seu reino de justiça. Por que ele não o fez então? Como um sábio amigo, Paul Cain, certa vez me disse: a maioria das heresias é resultado de homens tentando levar a conclusões lógicas aquilo que Deus revelou apenas em parte. Mesmo um olhar superficial sobre a história da igreja revela a verdade dessa percepção. Parece haver uma armadilha especial para aqueles que tentaram responder à pergunta acima. Portanto, esforçar-me-ei para ser ainda mais cuidadoso em não ir além do que foi claramente revelado nas Escrituras sobre este assunto. Mesmo assim, muito é revelado sobre este tema, o que é de suma importância nestes tempos, e ainda assim, raramente é abordado no cristianismo tradicional. As profecias messiânicas falam tanto de um servo sofredor quanto de um rei conquistador. O Cordeiro veio, e o rei ainda está por vir. Se ele há de ser um rei conquistador, deve ter algo a conquistar. Assim, podemos presumir que o mal não será totalmente conquistado até que ele retorne. É igualmente óbvio que a igreja está aqui tanto para pregar o reino, quanto para confrontar audaciosamente as fortalezas do inimigo. Devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Se a corrupção e as trevas estão se espalhando, deve-se presumir que é porque a igreja não está fazendo o que foi chamada para fazer. Este é de fato o caso, pois o inimigo tem sido bem-sucedido em obscurecer grande parte do nosso mandato básico nesta terra. O Filho de Deus apareceu com este propósito, para destruir as obras do diabo, 1 João 3:8b. Como apareceu está no passado, esta escritura claramente não se refere à sua segunda vinda, mas à sua primeira. Embora o Senhor tenha vindo para redimir um povo para si, ele não veio apenas com esse propósito, mas também para destruir as obras do diabo. Uma parte importante de seu plano para destruir as obras do diabo é fazê-lo através da igreja, como ele confirmou em João 17:18, assim como tu, Pai, me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Assim como ele veio para destruir as obras do diabo, ele enviou a igreja com o mesmo propósito. Se este é um propósito para o qual fomos enviados, uma maneira de medir o sucesso de nosso chamado seria contar as obras do maligno que fomos usados para destruir. Paulo abordou isso em sua exortação em 2 Coríntios 10:3-6. Pois, embora andemos na carne, não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Destruímos raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estamos prontos para punir toda desobediência, uma vez que a vossa obediência esteja completa. Se estamos usando as armas da nossa guerra de forma adequada, deveríamos ser capazes de apontar para fortalezas inimigas destruídas. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus deveria estar caindo diante de nós. Há alguma congregação que tenha andado ou esteja andando nisto? Se não, por quê? O propósito deste livro é abordar esta questão, para iluminar algumas das mais poderosas e mortais fortalezas do mal destes últimos dias e focar na verdade bíblica que as destruirá.
Isso liberará o conhecimento de Deus e levará os homens à obediência ao seu Cristo, como Paulo declarou. Se acreditamos em um arrebatamento pré-tribulação ou não, não é a questão. Independentemente de quando formos arrebatados para estar com o Senhor, devemos ser encontrados lutando contra as fortalezas do inimigo e destruindo seus baluartes. O Senhor Jesus tinha tanto a autoridade quanto o poder para subjugar o mal e assumir o domínio sobre a terra após sua ressurreição. Ele poderia fazê-lo agora mesmo, simplesmente declarando-o. O poder de uma única palavra, sua, é mais do que suficiente para destruir todas as obras do inimigo. Obviamente, ele tem uma boa razão para nos deixar fazer isso em seu lugar. Quem somos nós? Existem várias metáforas usadas para descrever a igreja. Somos uma noiva, um corpo, uma nação santa, o campo de Deus, ovelhas, um reino de sacerdotes e soldados. Algumas dessas designações podem parecer conflitantes entre si, mas não são, desde que compreendamos o tempo certo. Há um tempo para a igreja ser uma família e há um tempo para ser um exército. É preciso sabedoria e sensibilidade ao espírito para saber quando nos dedicar a cada um. Se não tivermos essa sensibilidade, corremos o risco de nos tornarmos irrelevantes para os tempos e, ao mesmo tempo, em grave perigo nós mesmos. Nosso primeiro chamado é para ter comunhão com Deus. Nossa primeira e maior perda decorrente da queda foi nossa intimidade com Ele. A primeira coisa que se destina a ser restaurada pela redenção é nossa intimidade com Deus. Se há alguma maneira de medirmos a verdadeira maturidade cristã, ou o grau em que a redenção tem operado em nossa vida, seria pela proximidade que temos com Ele. Nunca venceremos uma única batalha por nossa própria sabedoria ou força, mas pelo poder daquele que habita em nós. Portanto, a principal estratégia da guerra espiritual é nos aproximarmos do Rei e andarmos em maior obediência a Ele. O grau em que andamos em verdadeira autoridade espiritual é determinado pelo grau em que o Rei vive em nós. O reino só vem com a presença do Rei. Nosso primeiro chamado é ser uma família e conhecê-lo como nosso Pai, mas isso não anula nosso chamado para também sermos um exército e conhecê-lo como nosso Rei. Há um tempo para jantares comunitários e há um tempo para vestir toda a armadura de Deus e marchar para a batalha. Sabedoria é saber quando fazer cada um. Nossa hora mais nobre. A igreja está em guerra. Esta guerra não terminará porque não gostamos dela ou porque não queremos lutar. Fortalezas de escuridão estão sendo erguidas em todas as direções. No governo, nas escolas, nos negócios, no entretenimento, em nossos bairros. Elas estão sendo erguidas até mesmo na igreja. Fortalezas do mal estão sendo erguidas nas mentes e corações dos homens. Há uma taxa sem precedentes, e isso está acontecendo sob nossa vigilância. A igreja está agora sendo pressionada por todos os lados, e parece que ela está em retirada em todos os sentidos. Mesmo assim, por mais improvável que possa parecer neste momento, nós temos o inimigo cercado. A igreja está prestes a conquistar sua maior vitória. Esta é sua hora mais nobre. A retirada acabou e o avanço está prestes a começar. Praticamente todo profeta, desde o princípio, profetizou sobre a grande batalha dos últimos dias. E todos ansiavam por compreender o que viam como em espelho obscuramente. Chegamos agora a uma geração que fará mais do que apenas falar profeticamente dos tempos. Esta geração foi chamada para levar a bandeira do Senhor para a maior batalha épica de todos os tempos. A igreja dos últimos dias foi concedido um dos maiores privilégios que já foram outorgados por Deus aos homens: estar no campo de batalha para o confronto final entre luz e trevas.
A grande nuvem de testemunhas, composta por aqueles homens e mulheres justos de todas as épocas, está agora observando a igreja. Eles conquistaram esse direito. Eles estarão torcendo pelo corpo de Cristo enquanto abraçamos a cruz e a levamos adiante contra as hordas da escuridão. O Senhor já derrotou nossos inimigos. Ele poderia tê-los banido para o inferno no dia de sua ressurreição, mas os deixou aqui para nós porque deseja que sua noiva compartilhe a honra. Nestes últimos dias, ela certamente será formidável como um exército com bandeiras. Cântico dos Cânticos 6:10. O Senhor chamou sua noiva para governar e reinar com ele como coerdeira. Ele permitiu que este conflito continuasse por mais de 2000 anos, para que sua noiva pudesse provar-se e crescer na fidelidade e graça necessárias para sua grande posição. Na intensidade da batalha, quando a vida e a morte podem depender de cada decisão, não apenas a verdadeira natureza de uma pessoa é revelada, mas, como Paulo explicou, a obra de cada um se tornará evidente, pois o dia a revelará, porque será revelada com fogo, e o próprio fogo provará a qualidade da obra de cada um. 1 Coríntios 3:13. Toda a criação, incluindo os principados e potestades, está observando para ver do que a igreja é realmente feita. Amaremos o Senhor, a verdade e a justiça, mais do que amamos este mundo presente? Somente aqueles que não amam as suas próprias vidas até a morte são dignos do grande trono que foi preparado para a noiva de Cristo. Este livro é apenas um chamado de trombeta entre muitos que agora convocam os santos para a batalha. O inimigo já está sendo enfrentado em todas as frentes e nas muralhas de toda a fortaleza. Este é um chamado para mobilizar ainda mais a igreja a vir para a batalha contra algumas das maiores fortalezas do nosso tempo. Este tempo de grande escuridão é a nossa maior oportunidade. Agora o inimigo está sendo totalmente revelado, mas é para contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Acima de tudo, devemos lutar para vencer. Isto não é um jogo, embora a vitória derradeira já esteja decidida. O Senhor carrega a responsabilidade pelo universo sobre seus ombros, mas Ele nos deu, como sua própria noiva, a responsabilidade por muitas almas. Quando Ele retornar, que possamos apresentar-lhe a recompensa digna de seu sacrifício. Multidões de toda língua, nação e tribo, vestidas com vestes brancas, sem mácula ou mancha, apaixonadamente enamoradas dele. Parte 1. O panorama geral. Capítulo 1. Os dois ministérios. As Escrituras revelam que há dois atos que ocorrem continuamente diante do trono de Deus: intercessão e acusação. O conflito entre estes dois é um ponto focal da batalha entre o reino de Deus e o reino das trevas. Porque Deus escolheu fazer da igreja sua morada, e, portanto, o lugar de seu trono é no coração da igreja que esta batalha agora se desenrola. Jesus vive sempre para interceder. Hebreus 7:25. É da natureza fundamental de Jesus ser um intercessor, um sacerdote. Na medida em que permanecemos nele, Jesus nos usará para interceder. Por esta razão, sua igreja é chamada a ser uma casa de oração para todas as nações. Marcos 11:17. Satanás é chamado de o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Apocalipse 12:10. Na medida em que o inimigo tem acesso às nossas vidas, ele nos usará para acusar e criticar os irmãos. Como as duas árvores no jardim, todos nós devemos escolher de qual destes ministérios iremos participar. Podemos perguntar como Satanás poderia continuar a acusar os santos diante de Deus se ele foi expulso do céu e não tem mais acesso ao trono. A resposta
é que Satanás usa os santos, que de fato têm acesso ao trono, para fazer este trabalho diabólico por ele. A maior vitória de Satanás. Satanás é chamado por muitos títulos, mas certamente seu disfarce mais eficaz tem sido o acusador dos irmãos. Este título lhe foi dado por causa de sua eficácia em fazer com que irmão se voltasse contra irmão. Desde o momento em que ele entrou no jardim para frustrar o propósito do homem, esta tem sido sua especialidade. Mesmo quando havia apenas 2 irmãos na terra, eles não conseguiam se dar bem. A presença de Satanás sempre promoverá discórdia e divisão. A maior vitória de Satanás sobre a igreja está em voltar os irmãos uns contra os outros. A acusação tem sido sua ferramenta mais eficaz e mortal para destruir a luz, o poder e o testemunho do corpo de Cristo. Nossa capacidade de cumprir nosso propósito neste mundo será determinada pela medida em que pudermos dissipar nosso inimigo mortal e aprender a viver uns para os outros. A maior ameaça ao domínio de Satanás é a unidade da igreja. O diabo sabe muito bem a autoridade impressionante que Jesus concedeu a quaisquer 2 que concordarem. Ele sabe que com o acordo entre apenas 2 santos, o Pai lhes dará o que pedirem. Ele entende que um santo pode pôr 1000 para fugir, mas 2 deles juntos podem pôr 10.000 para fugir. A unidade não apenas aumenta nossa autoridade espiritual, ela a multiplica. Infelizmente, o inimigo cumpre aqui. Nos é prometido que, se removemos o jugo da crítica do nosso meio, que é retratado como o apontar do dedo e o proferir maldade, nos é prometido que nossa luz irromperá, nossa cura virá rapidamente, a glória do Senhor nos seguirá e Ele responderá às nossas orações. Há possivelmente nada que possa mudar tão radicalmente a igreja e as vidas de crentes individuais do que ter nossas críticas transformadas em intercessão. Da mesma forma, é provável que o vício da crítica seja a principal razão pela qual há tão pouca luz, tão pouca cura, tão pouco da glória do Senhor e tão pouca oração respondida na igreja hoje. A crítica é orgulho. A crítica é uma das manifestações derradeiras do orgulho, porque sempre que criticamos alguém, estamos com isso assumindo que somos superiores a eles. O orgulho traz aquilo que qualquer ser humano racional deveria temer mais: a resistência de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6, NKJV. Seria preferível ter todos os demônios do inferno nos resistindo a ter Deus. O orgulho causou a primeira queda e tem sido uma raiz em provavelmente toda a queda da graça desde então. A traição de Pedro ao Senhor é um dos grandes exemplos de como o orgulho nos faz cair da graça. Naquela mesma noite em que Pedro traiu o Senhor, ele havia anteriormente enfrentado uma coorte romana para defender seu Senhor. Embora isso fosse zelo equivocado, foi uma coragem impressionante. Uma coorte romana era composta de 800 homens. No entanto, quando o Senhor advertiu Pedro de sua iminente negação dele, Pedro havia desafiado o próprio Filho de Deus, declarando: "Eles podem todos te abandonar, mas eu não." Pedro sabia que era um homem de coragem e estaria disposto a morrer pelo Senhor. Ele apenas não sabia de onde vinha a coragem. O Senhor não fez Pedro cair naquela noite. Ele apenas removeu a graça pela qual ele se mantinha de pé. Então, o homem destemido que havia enfrentado uma coorte romana não conseguiu sequer manter-se de pé diante de uma serva. Nenhum de nós pode permanecer de pé em momento algum, a não ser pela graça de Deus. Isso é mais do que um clichê. É uma verdade bíblica fundamental. Quando condenamos outros que estão tendo problemas porque nós não estamos colocando-nos em risco de cair nos mesmos pecados. É por isso que Paulo nos advertiu: "Irmãos,
Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, restaurai-o com espírito de mansidão, e cada um olhe por si mesmo, para que não seja também tentado. Gálatas 6:1. A quem estamos criticando? Quando criticamos outro cristão, estamos na verdade dizendo que a obra de Deus não atende aos nossos padrões, que nós poderíamos fazer melhor. Quando criticamos os filhos de outra pessoa, quem se ofenderá? Os pais. Isso não é menos verdadeiro com Deus. Quando julgamos um de seu povo, estamos julgando a ele. Quando julgamos um de seus líderes, estamos realmente julgando sua liderança. Estamos com isso dizendo que ele não sabe o que está fazendo com a liderança que está provendo. Tal murmuração e queixa é o mesmo problema que impediu a primeira geração dos filhos de Israel de possuir sua terra prometida. Sua murmuração os fez passar toda a sua vida vagando em lugares secos, e esta é a principal razão pela qual tantos cristãos não andam nas promessas de Deus. Fomos advertidos. Não faleis mal uns dos outros, irmãos. Aquele que fala mal de um irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Mas se tu julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz dela. Há um só legislador e juiz, aquele que é capaz de salvar e de destruir. Quando julgamos a lei, julgamos o legislador. Mas quem és tu que julgas o teu próximo? Tiago 4, 11, 12. Quando apontamos o dedo para criticar, nos colocamos sob um jugo. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus 7, 1, 2, NKJV. O espírito de pobreza. Certa vez, visitei um estado que estava sob um dos mais poderosos espíritos de pobreza que testemunhei neste país. Isso foi notável porque era um estado de grande beleza e recursos naturais, com pessoas talentosas e engenhosas. No entanto, outra característica do povo de lá também se destacava. Eles pareciam inevitavelmente desprezar e criticar os prósperos ou poderosos. Com cada pastor de uma pequena igreja que encontrei, e quase todas elas neste estado eram muito pequenas, a conversa inevitavelmente se voltava para a crítica às mega-igrejas e mega-ministérios, que essas pessoas obviamente pensavam ser a razão de seus próprios problemas. Isso foi ainda mais triste, porque muitos desses pastores de pequenas igrejas eram muito mais ungidos e chamados a andar em maior autoridade espiritual do que os líderes dessas mega-igrejas ou ministérios que eles criticavam. Mas seus julgamentos haviam restringido a graça de Deus em suas vidas. Está biblicamente estabelecido que às vezes podemos precisar ser humilhados e às vezes precisamos abundar. O apóstolo Paulo chegou a afirmar que passou fome por vezes e advertiu-nos com rigor a nos contentarmos se tivermos apenas comida e vestuário. Ver 1 Timóteo 6, 8. No entanto, se eu for humilhado, quero fazê-lo em submissão a Deus e ao que Ele está tentando operar em minha vida, não em submissão a um espírito maligno de pobreza. Eu certamente não quero ser jungido à pobreza por causa dos meus próprios julgamentos malignos sobre os outros. Muitos pastores jungem a si mesmos e às suas congregações a pobreza financeira ao criticarem a forma como outros homens de Deus recolhem ofertas. Por causa dos seus julgamentos, eles não conseguem sequer recolher uma oferta bíblica sem se sentirem culpados. Como Isaías 58 implica, o principal motivo para a escuridão, a falta de cura, a oração não respondida e a ausência da glória de Deus é o nosso próprio espírito crítico. Das muitas pessoas que conheci com mantos excepcionais de autoridade espiritual, mas que eram carentes de fruto espiritual, esta sempre parecia ser uma característica predominante em suas vidas.
Eles haviam julgado e criticado os ministérios de outros que estavam adquirindo influência, e assim se desqualificaram da graça de Deus naquela área. Nossas críticas nos levarão à pobreza. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Provérbios 18, 21. Como Salomão observou, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho fofoca. Ele não se deixa enganar, e pagaremos o preço por tais indiscrições. Mesmo que sigamos todos os passos em Mateus 18 e determinemos que devemos levar uma questão à igreja, nosso objetivo deve ser sempre salvar o irmão de seu pecado e não apenas expô-lo. O amor cobre o pecado, e não nos tornemos mesquinhos em nossas contestações ao pecado presumido na vida de um irmão. O amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. A maioria de nós ainda tem algumas centenas de falhas em nós. O Senhor geralmente está lidando com uma ou duas delas por vez, pois é tudo o que podemos suportar. É uma das estratégias de Satanás tentar nos distrair para que lidemos com os outros 300 problemas, resultando em frustração e derrota. Mateus 18 não nos foi dado para ser usado como um porrete para nos agredirmos, ou mesmo para que um irmão saiba como nos ofendeu. Se tivermos amor, encobriremos a maioria desses pecados, a menos que estejam causando dano desnecessário ao nosso irmão. Devemos usar esta escritura, e de fato toda a escritura com amor, não por autopreservação ou retaliação. É claro que o próprio Senhor Jesus é o nosso modelo perfeito. Quando ele corrigiu as 7 igrejas no Apocalipse, ele nos deu um exemplo para trazer correção à igreja. Ele primeiro elogiou cada igreja e destacou o que estavam fazendo corretamente. Ele então abordou diretamente seus problemas. Incrivelmente, ele até deu tempo a Jezabel para se arrepender. Ele então deu a cada igreja uma maravilhosa promessa de recompensa por superarem seus problemas. O Senhor nunca muda. Quando ele traz correção hoje, ela sempre vem envolta em encorajamento, esperança e promessas. O acusador dos irmãos também tenta trazer correção à igreja. Seus métodos e seus objetivos são obviamente bem diferentes. Jesus encoraja e dá esperança, Satanás condena e tenta incutir desesperança. Jesus nos edifica para que possamos lidar com a correção. Satanás nos derruba, tentando nos fazer desistir. Jesus nos ama e quer nos levantar. O objetivo de Satanás é sempre a destruição. Discernimento. A crítica pode estar enraizada no verdadeiro discernimento. Aqueles que criticamos podem, de fato, estar em erro. Os pastores mencionados anteriormente, que criticaram a forma como outros arrecadavam dinheiro por meio de manipulação, sensacionalismo e, às vezes, engano descarado, foram precisos em seu discernimento. Devemos andar em discernimento, como Paulo declarou. Não julgais vós os que estão dentro da igreja? 1 Coríntios 5:12. A questão é como lidamos com o que discernimos. Vamos usá-lo para acusar ou para interceder? Como lidamos com o discernimento pode determinar o resultado de nossas próprias vidas espirituais. O homem de Belial, o homem iníquo, anda com a boca perversa, pisca os olhos, arrasta os pés, aponta com os dedos. A perversidade está em seu coração, ele maquina o mal continuamente, ele semeia contendas. Portanto, sua calamidade virá de repente, subitamente ele será quebrado sem remédio. Provérbios 6, 12, 15, NKJV. Muito do que tem sido alardeado como discernimento não é nada menos que suspeita. Um disfarce pseudo-espiritual usado para mascarar a preservação territorial. Mesmo sem o dom espiritual do discernimento, Tiago nos deu diretrizes claras para discernir a fonte da sabedoria, as quais, se tivéssemos atendido no passado,
teriam nos poupado de algumas de nossas mais humilhantes falhas. Quem é sábio e entendido entre vós? Que mostre por seu bom procedimento que suas obras são feitas na mansidão da sabedoria. Mas e se tendes inveja amarga e egoísmo em vossos corações, não vos glorieis e não mintais contra a verdade. Esta sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual, demoníaca. Porque onde há inveja e egoísmo, ali há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, disposta a ceder, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça é semeado em paz por aqueles que fazem a paz. Tiago 3:13-18 NKJV. Somos salvos pela graça e precisaremos de toda a graça que pudermos obter para atravessar esta vida. Se queremos receber graça, é melhor aprendermos a dar graça, pois colheremos o que semearmos. Se esperamos receber misericórdia, devemos começar a semear misericórdia, e a maioria de nós precisará de toda a misericórdia que pudermos obter. A última coisa que queremos fazer é comparecer diante do Senhor naquele dia com o sangue de nosso irmão em nossas mãos, assim como ele advertiu. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará em perigo de juízo. Mas eu vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão sem causa estará em perigo de juízo. E quem disser a seu irmão, raca, cabeça vazia, estará em perigo do conselho, mas quem disser louco estará em perigo do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai. Primeiro reconcilia-te ao seu irmão, e então venha e ofereça seu presente. Acorde-se rapidamente com seu adversário enquanto estiver a caminho com ele, para que não seu adversário o entregue ao juiz, e o juiz o entregue ao oficial, e você seja lançado na prisão, cativeiro. Em verdade vos digo, de modo algum saireis de lá, até que tenhais pago o último centavo. Mateus 5:21-26 NKJV. É claro, por esta advertência, que se fomos culpados de caluniar um irmão, devemos esquecer nossas ofertas ao Senhor até que tenhamos nos reconciliado com nosso irmão. Ele ligou essas coisas porque frequentemente pensamos que nossos sacrifícios e ofertas podem compensar tais pecados, mas nunca o farão. Permaneceremos nas prisões que criamos para nós mesmos, com nossos julgamentos, até que tenhamos pago o último centavo, ou até que nos reconciliemos com o irmão que caluniamos. O Senhor disse que, quando retornasse, julgaria entre as ovelhas e os bodes. Ver Mateus 25:31-46. Aqueles que forem julgados como ovelhas herdarão o reino e a vida eterna. Aqueles que forem designados como bodes serão enviados ao julgamento eterno. A separação será determinada pela forma como cada grupo tratou o Senhor, o que, por sua vez, será determinado pela forma como trataram seu povo. João afirmou: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. 1 João 4:20. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino, e sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna, permanecendo nele. Nós conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar nossas vidas pelos irmãos. 1 João 3:15-16. Se realmente temos o Espírito de Cristo, então também teremos sua natureza. Quantos de nós, sabendo que nossos melhores amigos, nos quais havíamos investido nossas vidas por 3 anos e meio, estavam prestes a nos abandonar e até mesmo negar que nos conheciam, teriam ardentemente desejado ter uma última refeição com eles? O amor de nosso Senhor por seus discípulos nunca foi condicional ao seu bom comportamento.
Embora ele soubesse que eles estavam prestes a abandoná-lo e negá-lo, ele os amou até o fim. Ele até deu sua vida por eles. Quando ele viu nosso pecado, não nos criticou. Ele deu sua vida por nós. Ele nos ordenou amar com esse mesmo amor. Guerra entre gerações espirituais. Uma das grandes tragédias da história da Igreja tem sido a maneira como os líderes de cada movimento de Deus se tornaram opositores e perseguidores dos movimentos subsequentes. Até o momento, essa tendência não falhou. O Senhor usa isso para ajudar a purificar e incutir humildade naqueles que Ele está prestes a liberar com crescente poder e autoridade. Mas esta ainda é uma grande tragédia. Inúmeros líderes passaram suas vidas servindo fielmente apenas para terminar como vasos para o acusador, que os torna uma pedra de tropeço para o próximo movimento. O que é que leva os líderes de um movimento a se tornarem opositores do próximo movimento? Existem vários fatores envolvidos, os quais devemos compreender e dos quais devemos ser libertos, ou acabaremos fazendo a mesma coisa. Podemos pensar e dizer que nunca faríamos isso, mas foi exatamente o que todos pensaram e disseram que acabaram fazendo. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. O orgulho que nos leva a presumir que não faremos algo é um dos fatores que nos leva a fazê-lo. Este problema, na verdade, precede a história da Igreja e remonta até os 2 primeiros irmãos nascidos neste mundo. João observou por que o mais velho não conseguia suportar o mais novo. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que razão o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão justas. 1 João 3, 11 e 12. Cada novo movimento do Espírito Santo resultou na restauração de mais luz para a Igreja. Esta luz não é uma nova verdade, mas uma verdade que foi perdida pela Igreja através das idades das trevas de sua história. Independentemente do que chamemos nossa oposição, uma razão básica para a maior parte dela é o ciúme. Aqueles na liderança, ou aqueles que têm sido fiéis à luz que tiveram por um tempo, têm dificuldade em acreditar que alguém seja mais digno, ou que o Senhor queira usar qualquer um que não sejam eles para a restauração adicional de sua verdade e propósitos. O único remédio que os líderes têm para evitar que, em última instância, caiam nesta terrível armadilha é buscar a humildade e a natureza de João Batista. Este homem é um dos maiores exemplos de verdadeiro ministério espiritual. Seu propósito de vida inteiro era preparar o caminho para Jesus, apontar para ele e então diminuir à medida que o maior crescia. Era a alegria de João ver aquele que o seguia ir mais longe do que ele foi. O fundamento do verdadeiro ministério. Verdadeiros líderes espirituais devem se tornar eunucos espirituais. O propósito inteiro de um eunuco era preparar a noiva para o rei. Não era sequer possível para o eunuco desejar a noiva, mas toda a sua alegria estava na alegria de seu rei. Quando usamos o ministério, a fim de construir uma reputação, de encontrar aqueles que nos servirão, nós não estaremos sob a autoridade de Cristo. Paulo nos exortou: nada façais por ambição egoísta ou vanglória, mas com humildade de espírito, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não busque apenas os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, embora existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que se devia apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo feito à semelhança dos homens. E achado na forma de homem, ele humilhou-se a si que todas as coisas serão concluídas com eles.
Aqueles desta geração terão encontrado a graça da cruz e terão perdoado de coração aqueles que os maltrataram. Eles também perceberão e até esperarão que seus filhos, espirituais e naturais, possam ir mais longe em Cristo do que eles foram, e se alegrarão com isso. Eles dedicarão suas vidas a tornar o caminho daquela geração o mais suave possível, e então se alegrarão em diminuir à medida que aquela geração surgir. Esta será a geração do espírito de Elias, que fará voltar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Nossa capacidade de ser a geração que prepara o caminho para o Senhor e seus propósitos derradeiros será determinada por qual dos dois ministérios nos tornaremos parte, acusação ou intercessão. Removamos agora o terrível jugo de apontar o dedo de nosso meio e comecemos a transformar nossas críticas em intercessão. Então a tua luz irromperá como a alva, e a tua cura brotará rapidamente, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui. E o Senhor te guiará continuamente e satisfará o teu desejo em lugares áridos, e fortalecerá os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como uma fonte de água cujas águas não falham. E os teus dentre ti edificarão as ruínas antigas, e levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas, o restaurador de veredas para morar. Isaías 58, 8, 9, 11, 12. Capítulo 2. Racismo e o espírito da morte, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e em vários lugares haverá fomes e terremotos. Mas todas estas coisas são apenas o princípio das dores de parto. Mateus 24, 7, 8. A palavra que é traduzida como nação neste texto é a palavra grega etnos, da qual derivamos nossa palavra em inglês ethnic. Este discurso foi dado pelo Senhor em resposta a uma pergunta sobre os sinais do fim dos tempos. Ele declarou que um sinal proeminente do fim desta era e de seu retorno seria o conflito étnico. Em cumprimento a isso, uma das maiores questões que agora enfrentam o mundo e a igreja é o conflito étnico. O mundo está perdendo o controle de seus problemas raciais. A causa é um poder espiritual que nenhuma legislação ou intervenção humana pode deter. Somente aquilo que é ligado no céu pode ser ligado na terra. Se a igreja não enfrentar este problema, superando o racismo dentro de suas próprias fileiras para que possamos tomar autoridade espiritual sobre ele, o mundo logo cairá em um abismo de caos, destruição e sofrimento de proporções sem precedentes, tudo a partir do conflito racial. Como o Senhor declarou em Lucas 41. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra angústia entre as nações, etnos, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Lucas 21, 25, 26. Como vemos em Apocalipse 17, 15, as águas que viste são povos e multidões e nações e línguas. No texto de Lucas, vemos que o bramido do mar e das ondas se deve à agitação entre os etnos, ou conflitos étnicos. Isso se tornará tão grande que os homens desmaiarão de medo. Este problema não desaparecerá com o tempo, mas aumentará. Quanto mais esperarmos para confrontar esta fortaleza, mais poderosa ela se tornará. A pressão está agora aumentando em quase todas as cidades de classe mundial, mas quando irromper, não se confinará às cidades. Mesmo assim, o Senhor demonstrou seu poder para acalmar a tempestade e o mar. O rei Davi declarou sobre ele:
Com feitos tremendos nos respondes em justiça, ó Deus da nossa salvação, que acalmas o bramido dos mares, o bramido das suas ondas e o tumulto dos povos. Salmo 66:5, quina 7. O Senhor novamente se levantará e acalmará o mar bramindo com sua palavra. O Senhor veio para destruir as obras do diabo, e ele nos enviou com este mesmo propósito. Não estamos aqui para ficar e observar, mas para nos opormos à escuridão e para fazê-la recuar. O racismo não é apenas um demônio ou mesmo um principado, é um dominador mundial. É uma das fortalezas mais poderosas na Terra e tem semeado mais morte e destruição do que qualquer outra. Basta considerar os conflitos raciais que ocorreram recentemente. As guerras mais mortíferas da história, incluindo a Segunda Guerra Mundial, foram acesas pelo racismo. Este espírito poderoso prepara o caminho para e capacita o espírito da morte. É por isso que o apóstolo Paulo entendeu que quando a barreira racial derradeira fosse superada, a divisão entre judeu e gentio, à medida que são enxertados juntos em Cristo, isso significaria nada menos que vida dentre os mortos. Romanos 11:15. Ou a superação da morte. As raízes do racismo. Há dois fundamentos para o racismo. O primeiro é o orgulho, e o orgulho em uma de suas formas mais vis, o orgulho da carne. É julgar os outros pelas aparências, o que é a forma derradeira de orgulho. Em sua forma básica, o orgulho é simplesmente a declaração de que nos sentimos suficientes em nós mesmos, que não precisamos realmente de Deus nem de mais ninguém. Isso cria uma barreira óbvia entre nós e os outros. O segundo fundamento para o racismo é o medo. A insegurança é um resultado da queda e da separação entre Deus e o homem. Os inseguros temem aqueles que são diferentes. O racismo é uma combinação poderosa e profundamente intrincada de orgulho e medo. A perplexos, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua, Atos 2, 5, 6. A igreja é o lugar onde os homens serão novamente unificados, independentemente de raça, cultura, língua, etc. Não é interessante que judeus de todas as etnias ouviram e entenderam em uma só língua? Jesus é a palavra de Deus, ou a comunicação de Deus para nós. Quando os homens virem sua glória, quando ele for exaltado, todos os homens serão atraídos a ele e entenderão com um só coração novamente. A igreja que verdadeiramente o adora será uma demonstração disso. Como Paulo disse aos Gálatas, na igreja, todo convertido, de qualquer origem cultural ou sexo, tem uma posição igual perante Deus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 27, 28. Pode haver diferenças em nossa posição perante Deus em coisas como autoridade governamental ou dentro de um ministério específico, mas isso não tem nada a ver com raça, sexo ou origem cultural. Até mesmo o mais novo cristão nascido de novo pode ir tão ousadamente diante do trono de Deus quanto o maior pregador do mundo. Deus não mostra parcialidade. Se estamos andando por seu espírito, nós também não mostraremos. A tirania do familiar. O problema chamado a tirania do familiar é um dos mais fortes jugos espirituais que prendem os seres humanos caídos e continua a atrapalhar a igreja. Este jugo tem deixado psicólogos perplexos, que não conseguem entender por que uma alta porcentagem de meninas que crescem no lar de um pai alcoólatra, independentemente da dor e do tormento que isso causa, quase inevitavelmente se casarão com um bebedor inveterado. O familiar que é tão doloroso e perigoso,
ainda é mais desejável para elas do que a imprevisibilidade do desconhecido, que oferece muito mais esperança. É este mesmo jugo que impede muitos grupos étnicos de romper suas barreiras sociológicas e econômicas. Apesar de toda a conversa e das genuínas frustrações, a maioria tem medo da mudança. Por que é que tão facilmente caímos na escravidão do familiar? Porque tendemos a colocar nossa segurança em nosso ambiente em vez de no Senhor. Para instituir uma verdadeira mudança, uma forte confiança deve ser construída como uma ponte para fora de nossa situação. Isso geralmente exige mais tempo e esforço do que a maioria das pessoas está disposta a dedicar. Este não é um problema novo. Vemos até mesmo essa escravidão nos filhos de Israel, quando começaram a desejar as panelas de carne do Egito, em vez da provisão sobrenatural de Deus. Jeremias 48, 11 e 12 aborda esta questão em relação à nação de Moabe. Moabe tem estado à vontade desde a sua juventude, tem repousado sobre as suas borras, não foi esvaziado de vaso em vaso, nem foi para o exílio. Por isso, o seu sabor permaneceu, e o seu aroma não mudou. Portanto, eis que vem dias, declara o Senhor, em que lhe enviarei aqueles que o inclinarão, e esvaziarão os seus vasos, e despedaçarão as suas talhas. Quando o Senhor fala aqui sobre ser esvaziado de vaso em vaso, ele está falando de mudança. Era assim que o vinho era purificado naqueles tempos. Era derramado em um vaso e deixado repousar por um tempo. Enquanto repousava, as impurezas se assentavam no fundo. Então era derramado em outro vaso e deixado repousar, para que as impurezas restantes pudessem se assentar. Portanto, quanto mais o vinho era esvaziado de vaso em vaso, mais puro se tornava. Como Moabe não havia sido submetido às mudanças purificadoras, o vinho daquela nação era impuro e por isso o Senhor prometeu derramá-lo. Esta é uma razão pela qual o Senhor frequentemente permite que mudanças radicais impactem nossas vidas. Elas são quase sempre desconcertantes. Toda vez que o vinho era derramado em um novo vaso, ele ficava agitado. Havia comoção e agitação que trariam à tona as impurezas que restavam. Sempre que somos impelidos à mudança, muitas coisas começarão a vir à tona em nossas vidas. Geralmente veremos muito rapidamente o quanto colocamos nossa confiança no vaso em que estamos, em vez de no Senhor. Mas nos acalmaremos novamente e seremos mais puros. A mudança é purificadora. Essa é uma das razões pelas quais o Senhor manteve Israel em movimento a maior parte do tempo no deserto. O vinho da América. Agora vejamos como isso se aplica em uma situação nacional. Um bom exemplo é encontrado quando olhamos para os problemas da raça negra na América. A maioria dos problemas de crime e violência nas cidades centrais pode ser rastreada até problemas familiares. Uma baixa porcentagem de famílias negras tem um pai em casa. Muitos dos que estão em casa são maus exemplos. Qual é a raiz deste problema? Uma palavra: escravidão. É difícil compreender como era para um pai ir dormir todas as noites, sabendo que poderia ser vendido no dia seguinte, e talvez nunca mais ver sua família. Sua esposa, ou filhos, ou ambos, poderiam ser vendidos, e ele nunca sequer saberia para onde foram. O que isso faria à família? Pais, mães e filhos não conseguiam realmente entregar seus corações uns aos outros por causa da terrível dor que inevitavelmente sofreriam. Em 1712, um senhor de escravos nas Índias Ocidentais, chamado Wilson Lynch, escreveu uma carta às colônias britânicas na Virgínia, elaborando uma estratégia para desmantelar famílias de escravos e suas lealdades, a fim de impedi-los de se rebelar. Ele projetou que, uma vez destruídas as lealdades familiares negras, a única lealdade que os escravos teriam seria para com seu senhor. Lynch declarou que,
quando essa estratégia fosse implementada, destruiria o tecido das famílias negras por várias centenas de anos. Um estrangeiro, eles o acolheram. Vante 35. Quando as ovelhas indagaram sobre quando fizeram isso, ele respondeu: em verdade vos digo, na medida em que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo ao menor deles, a mim o fizestes. Vante 40. Uma das questões primordiais pelas quais seremos julgados será nossa unidade com aqueles que são diferentes de nós. Até mesmo as nações serão separadas dessa forma. Sabemos que, no fim, muitas nações terão caminhado para uma terrível destruição. Mas também sabemos que alguns dos reinos deste mundo terão se tornado os reinos do nosso Senhor. Ver Apocalipse 11:15. As nações que forem julgadas como ovelhas para entrar em seu reino serão aquelas que estiverem abertas aos estrangeiros. Esta é uma questão fundamental pela qual todos seremos julgados, e é uma razão pela qual o Senhor concedeu suas bênçãos à América e a várias outras nações, na medida em que o fez. Porque o racismo lida com duas das questões mais básicas do coração humano, o medo e o orgulho. Enfrentar esta questão é uma das grandes oportunidades que temos para entrar em seu reino. A humildade é uma característica básica que nos permite estar abertos àqueles que são diferentes de nós. Também ajuda os outros a baixarem suas déficits da igreja. Um crente precisava estar aberto àqueles que eram diferentes. Isso é fundamental para a verdadeira liderança espiritual. Quem não está aberto àqueles que são diferentes é ou orgulhoso demais ou inseguro demais para estar na liderança da igreja. A natureza da nossa unidade. Enquanto o mundo inteiro degenera em um caos crescente a partir de seus conflitos étnicos, a igreja se tornará cada vez mais unificada. No entanto, devemos compreender a nossa unidade. Isso não significa que todos nos tornemos iguais, ou que nos submetamos à mesma estrutura organizacional, assim como um marido jamais se tornará um com sua esposa tentando transformá-la em homem. Nossa unidade se baseia no reconhecimento e na valorização de nossas diferenças. Toda a criação reflete o amor do Senhor pela diversidade. Ele faz cada floco de neve diferente, cada árvore, cada pessoa. Ele deseja que cada igreja seja diferente. No entanto, essas diferenças não foram criadas para conflitar, mas para se complementarem. É apenas por causa de nossa contínua distância do Senhor e da consequente insegurança persistente que vemos essas diferenças como ameaças. Isso não implica que não haverá diferenças doutrinárias e procedimentais que estejam em conflito entre igrejas e movimentos. Devemos também compreender que a verdadeira unidade da igreja não advém do comprometimento de nossas convicções. Mesmo assim, a maioria das diferenças que trouxeram conflito e divisão na igreja não são sérias o suficiente para que nos dividamos por elas. Em muitos casos, estamos resistindo mais àqueles de quem mais precisamos para dar o devido equilíbrio e perspectiva à nossa visão da verdade. Em meus mais de 20 anos na igreja, nunca testemunhei uma única divisão que fosse verdadeiramente baseada em um compromisso genuíno com a verdade. Os homens podem ter usado doutrina ou procedimento como desculpa, mas a verdadeira razão por trás de cada cisma que eu testemunhei foi a preservação territorial, um mal mortal e egoísta na igreja e um pilar fundamental do nosso racismo espiritual. O racismo empodera o espírito da morte, e esse espírito provavelmente matou mais igrejas e movimentos do que qualquer outro inimigo. Enquanto não estivermos livres desse inimigo, não teremos autoridade espiritual sobre ele nos assuntos humanos. A única resposta para nós e para o mundo é a cruz. Na cruz, as paredes divisórias são derrubadas e somos livres para alcançar uma verdadeira unidade.
Uma das barreiras raciais mais significativas no mundo de hoje é entre homens e mulheres. Um homem jamais se tornará o verdadeiro homem que foi criado para ser até que aprenda a se relacionar adequadamente com as mulheres, reconhecendo e apreciando suas diferenças. Os homens não terão uma verdadeira perspectiva do mundo ou de qualquer outra coisa, incluindo o Senhor, até que estejam abertos à perspectiva que as mulheres possuem. O mesmo é verdade para as mulheres. Portanto, para caminhar na verdade, precisamos uns dos outros. Uma mulher jamais será a verdadeira mulher que foi criada para ser sem aprender a se relacionar adequadamente com os homens. Existem feridas profundas remanescentes em cada parte, mas há cura para todas elas na cruz. Não há verdadeira cura em nenhum outro lugar. Nenhum carismático, pentecostal, batista, metodista ou qualquer outro crente cumprirá seu próprio destino sem um relacionamento adequado com o restante da igreja. Embora o sumo sacerdote de Israel fosse da tribo de Levi, ele carregava as pedras de todas as diferentes tribos em seu peito. Isso simbolizava que aqueles que andariam no alto chamado devem carregar todo o povo de Deus em seus corações. Somente quando formos libertos de nossos próprios conflitos étnicos e espirituais, nos tornaremos uma casa de oração para todas as nações. Esse é o nosso chamado fundamental. Os tempos estão prestes a nos impelir à desesperação, que é obviamente necessária para que façamos isso. Não percamos um dia sequer. Aqueles que não vencerem o mundo serão vencidos por ele. Quando começarmos a carregar a cruz, não haverá espírito neste mundo que não nos seja sujeito. A cruz venceu o mundo, e quando a abraçamos, nós também venceremos o mundo. Jamais teremos verdadeira unidade até que possamos nos ver com os olhos do Senhor, nos ouvir com seus ouvidos e nos amar com seu coração. Todo problema humano no mundo é impossível para os homens superarem até que abracem a cruz. Mas como podemos esperar que os homens façam isso até que nós, a igreja, o tenhamos feito? Só podemos dar verdadeiro fruto espiritual na medida em que permanecemos na videira. Quanto mais forte for nossa união com Ele, mais fruto daremos. O Senhor Jesus não julgava pelo que via com seus olhos naturais, nem pelo que ouvia com seus ouvidos naturais. Seu julgamento era determinado pelo que o Pai lhe revelava. Não podemos esperar caminhar, na verdade, se continuarmos a obter nosso discernimento da imprensa secular, do noticiário noturno, ou mesmo do que vemos com nossos próprios olhos às vezes. Há sempre uma história por trás da história que só Deus conhece. Mas Ele a revelará a nós se nos voltarmos a Ele em busca de nosso entendimento. Amor e revelação. Em Deuteronômio 10, 18, 19, os israelitas foram ordenados a amar o estrangeiro que estava no meio deles. No capítulo 31, versículo 12, foram ordenados a ensinar o estrangeiro. Há uma grande revelação nisto. Devemos amar alguém antes de podermos ensiná-lo. A verdadeira autoridade espiritual é fundada no amor. A América é a maior potência da Terra. É também, provavelmente, a mais respeitada de modo geral e a mais emulada. Ao mesmo tempo, é também, provavelmente, a nação mais desprezada da Terra. Este ódio pela América não é apenas inveja. Há algum fundamento para este ódio. Pode ser quase que totalmente não intencional, mas estamos continuamente ofendendo e insultando outras culturas. Nós que somos união da semente natural e espiritual de Abraão, é necessária antes que possa ser realizada. Este é o melhor vinho que o Senhor guardou para o fim.